Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 5 erros fatais para o seu projeto de pesquisa. Se vo- se você deseja ser aprovado na seleção de mestrado em Direito, não cometa esses erros. Para ajudar outras pessoas a realizar seus objetivos acadêmicos, inscreva-se e curta o vídeo. Um primeiro erro que é muito cometido em projetos de pesquisa é a redação de uma revisão bibliográfica messiânica. O que significa isso? A revisão bibliográfica é o lugar onde você vai mostrar como diferentes perspectivas teóricas podem ajudar a compreender sua proposta de pesquisa e como o seu tema se insere nas mais variadas tradições filosóficas, por exemplo, uma tradição liberal, uma tradição socialista, marxista, uma tradição feminista, uma tradição jurídico-positivista, enfim, são as várias perspectivas teóricas que você vai trazer para o seu projeto de pesquisa para ilustrar como a sua proposta de pesquisa ela poderia ser investigada e dialogar com as várias perspectivas teóricas. Mas o que é que eu chamo de revisão de bibliografia messiânica? É aquela revisão de bibliografia em que o autor utiliza única e exclusivamente o seu próprio marco teórico para elaborar o projeto de pesquisa. Ao invés de mostrar os prós e os contras de várias abordagens diferentes, o candidato a um projeto, a um programa de mestrado ou doutorado, acaba apenas realizando uma profissão de fé na medida em que apenas explora aqueles autores que dão fundamento à sua proposta de pesquisa, sem dialogar com autores que são contrários a ela, e desse modo o projeto de pesquisa fica parecendo um texto religioso, onde o estudante mostra apenas conhecimento de uma perspectiva teórica em particular. O ideal é mostrar os prós e os contras da sua abordagem, sempre dialogando com perspectivas teóricas diferentes. Ao discutir outras perspectivas teóricas, você tem a vantagem adicional de mostrar erudição, na medida em que você mostra o conhecimento de outras tradições que dialogam ou podem dialogar com o seu projeto, e principalmente mostra o comprometimento teórico com o procedimento científico de desenvolvimento de uma pesquisa, que é baseado não apenas na elucidação de seus pressupostos, mas também no diálogo com outras correntes teóricas. Um segundo erro que muitos projetos de pesquisa de candidatos ao mestrado ou doutorado em Direito cometem é a elaboração de métodos de pesquisa que eu chamo de enigmáticos. Quando a gente vai ler a maioria dos manuais de pesquisa científica voltados para a pesquisa jurídica, nós percebemos o seguinte: eles trazem muitas vezes esquemas de metodologia, conceitos de metodologia, que são bastante abstratos e muitas vezes são inaplicáveis a uma pesquisa concreta. Por exemplo, eles usam um palavreado pouco pragmático e que muitas vezes não faz muito sentido. Exemplo, método indutivo, método dedutivo. Na verdade, indução e dedução não são exatamente métodos científicos, mas são métodos de raciocínio lógico, que muitas vezes são mencionados equivocadamente pelos manuais de metodologia científica como metodologias da pesquisa científica. Esse é um equívoco. Outro exemplo, método fenomenológico. O que é fazer uma pesquisa fenomenológica? Isso não faz muito sentido. Pesquisa hermenêutica, pesquisa histórica, pesquisa baseada na ação comunicativa, que é um conceito habermasiano. Tudo bem, são conceitos interessantes que podem lastrear um pouco uma pesquisa, mas não necessariamente são conceitos que remetem a uma metodologia que você vai seguir para fazer o trabalho. O que é metodologia? A metodologia é você colocar na folha de papel, você redigir os passos que você vai utilizar para efetuar concretamente sua pesquisa. Então vai ser uma pesquisa bibliográfica, vai ser uma pesquisa com viés de direito comparado, ou seja, você vai comparar o que ocorre no Brasil em termos de legislação e jurisprudência com o que ocorre em outros países. No fundo, o que os manuais trazem é muito palavreado e pouca técnica. Existem métodos muito distintos
de pesquisa, lastreados normalmente ou em uma abordagem quantitativa ou em uma abordagem qualitativa, e que você vai encontrar normalmente em manuais de pesquisa social que trazem detalhadamente as metodologias que são mais recomendadas para os mais diversos tipos de pesquisa. Por exemplo, o método de pesquisa qualitativa que é muito utilizado é o estudo de caso. Por exemplo, você destrinchar tudo o que aconteceu em um caso jurídico concreto pode ser uma excelente proposta de abordagem de uma pesquisa. Outros exemplos de método qualitativo, um outro exemplo de método qualitativo é a entrevista. Você pode elaborar um roteiro técnico com seu orientador, onde você vai estruturar diversas pesquisas, você vai definir o seu espaço amostral, ou seja, a população que será estudada em sua pesquisa, e a partir daí você pode estruturar toda a tua metodologia em torno disso. Mas o ideal aqui é você procurar manuais de referência metodológica de outras ciências, porque normalmente os manuais de pesquisa jurídica trazem uma abordagem metodológica muito falha. Eu costumo dizer o seguinte, e essa é uma dica prática para você utilizar no seu projeto. O ideal é que você defina um método a partir desses manuais de pesquisa metodológica, porque muito provavelmente os professores que vão compor a banca examinadora foram educados a partir desses manuais, esperam que o projeto de pesquisa tenha alguma referência a eles, no espaço dedicado à metodologia de pesquisa. Mas, para além disso, é interessante que você também defina um roteiro de como você vai elaborar a pesquisa. Por exemplo, se na primeira etapa você vai realizar uma pesquisa jurisprudencial, diga isso. Diga, olha, eu vou preparar aqui nesse projeto uma referência à jurisprudência mais relevante sobre essa temática no Brasil, de modo a estabelecer pontos que são mais controvertidos e sobre os quais ainda não existe consenso na jurisprudência e na doutrina, para então verificar na segunda etapa como outros países solucionaram questões semelhantes, com especial destaque, por exemplo, a jurisprudência francesa e a jurisprudência norte-americana. E assim por diante. Você vai estabelecer primeiro um marco metodológico geral, onde você vai referir um desses métodos de manual, e em seguida você vai elucidar exatamente como você vai fazer a pesquisa. Se você fizer isso, você vai satisfazer tanto um professor mais clássico, que tem estudado metodologia por meio desses manuais, como também vai satisfazer a professores que têm um domínio metodológico melhor e que, por isso, esperam que, além de referir essas metodologias que não fazem muito sentido, também irão esperar que você escreva adequadamente como sua pesquisa vai ser desenvolvida. Um terceiro erro que é muito comum, e esse é muito grave, é citar manuais de direito e a melhor doutrina como uma base teórica para pesquisa. Uma pesquisa não é uma petição. Repita isso comigo como se fosse um mantra. Pesquisa não é petição. Pesquisa não é petição. Pesquisa não é petição. E não existe uma melhor doutrina. A doutrina jurídica é apenas um compêndio de posições teóricas que um determinado autor seleciona com alguma metodologia a respeito de um determinado tema, com o objetivo de ensinar uma abordagem mais geral sobre uma determinada questão. Mas no teu projeto, você não deve argumentar lastreado nisso. Dizer que você está apoiado na melhor doutrina, juridicamente, pode até ter algum sentido quando você é um advogado, um promotor ou um juiz. Por quê? Porque ali você só quer convencer argumentativamente as partes do processo. Mas num projeto de pesquisa científico, você tem que argumentar de maneira logicamente consistente. Você tem que apresentar a favor e contra uma determinada posição e argumentar a favor de uma tese ou de outra. Ou seja, não basta dizer, olha, eu estou baseado na melhor doutrina, porque isso é um conteúdo semântico vazio. Não significa absolutamente nada do ponto de vista científico dizer que um determinado autor é a melhor doutrina. Além disso, manuais não são modelos teóricos de pesquisa jurídica, e sim um resumo útil das discussões básicas de uma determinada área do direito. O que você deveria citar preferencialmente no seu projeto? Basicamente,
artigos específicos sobre temas correlatos ao seu, livros mais específicos que você puder encontrar sobre o seu tema, e livros e artigos acadêmicos, além, ainda que de outras áreas do conhecimento, ou seja, livros que podem ser citados de sociologia, economia, história, que podem ajudar você a reforçar a sua argumentação. Em quarto lugar, um outro erro muito comum em projetos de pesquisa é fundamentar a hipótese de pesquisa na jurisprudência. É importante ressaltar que a jurisprudência é uma fonte de pesquisa e não uma demonstração de sua hipótese ou uma fonte para elaborar a sua hipótese. Não vale nada do ponto de vista científico você fundamentar a sua hipótese citando jurisprudência. Se escorar na jurisprudência, isso significa apenas que você não tem capacidade, e é isso que a banca vai pensar, que você não tem capacidade de apresentar argumentos teóricos, científicos e lastreados em textos realmente acadêmicos que poderiam fundamentar a sua hipótese, ou seja, vai mostrar que você fez um trabalho muito ruim de pesquisa na hora de elaborar a sua hipótese. Por isso, é importante que você fundamente, isso aqui tem a ver com o que eu já mencionei no erro número 3, com a fundamentação de sua pesquisa em outras fontes reconhecidas academicamente, como livros, artigos científicos, artigos de revista que exponham a posição de alguém relevante para a sua área de pesquisa, textos de filosofia, textos de sociologia, de história, enfim, todo um acervo de referências bibliográficas que realmente tem respaldo acadêmico. Por fim, o último erro que é realmente grave na hora de elaborar um projeto de pesquisa é a confusão de uma pesquisa com uma compilação. Uma pesquisa não é apenas você sair citando várias fontes de posição doutrinária. Isso é muito comum. Até mestres e alguns doutores, na hora de redigir sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, ou no próprio projeto de pesquisa, acabam citando a esmo vários autores sem correlacionar a posição de um autor com outro, ou seja, resumir aquela argumentação, confrontar os principais pontos de contato entre um autor e outro, a fim de extrair daí uma conclusão, e apenas ficam citando, segundo Caio Mário, 2 pontos, segundo Ponte Miranda, 2 pontos, e o Silvio Venosa fala 2 pontos, e vem aquelas citações quilométricas que não fazem o menor sentido do ponto de vista acadêmico. Ou seja, é importante não apenas que você organize e sistematize suas citações em um todo coerente, mas também que você se posicione apresentando seus próprios argumentos a favor de uma posição e contra uma outra posição que você cita ao longo do trabalho. Você gostou do vídeo? Então não deixe de curti-lo e de se inscrever no nosso canal. Também existe um vídeo muito interessante que eu acho que você vai gostar bastante e que também tem tudo a ver com esse daqui, que diz respeito a como você pode melhorar o seu currículo Lattes. Caso você deseje assisti-lo, basta clicar no link ao lado.